Fala, galerinha, aqui é Fabi Araújo, direto do Cantinho do Autismo, com o Vivi Santos. E hoje nossa convidada especial é Roberta Tavares, com o tema de como é ser mãe de filhos com deficiência e TDAH. Então vamos lá? As perguntas? Olá, tudo bem, galerinha? Vivi Santos aqui, diretamente do Fabi Araújo, Vivi Santos, no Cantinho do Autismo, diretamente aqui no YouTube. Hoje nós temos uma convidada especial. O nome dela é Roberta Tavares, ela é professora da Maré, lá em Duque de Caxias, pós-graduada em relação étnico-racial, mãe de 2 filhos especiais, que tem traços autísticos e com TDAH. Roberta, é um prazer enorme tê-la aqui. É uma grande pessoa, gente, uma guerreira. E eu falo para vocês, eu conheço ela, eu sei de quem estou falando. São 2 síndromes raras, as crianças dela têm, os gatinhos dela têm, mas com traços autísticos e com TDAH. Então, hoje ela está aqui conosco, abrilhantando, e é uma das estrelas do nosso Cantinho do Autismo, com Fabi Araújo e Vivi Santos. Seja muito bem-vinda, Rô! E vamos às perguntas. Beijo! Então vamos à nossa pergunta, Roberta Tavares. Eu gostaria de saber, Roberta, como é o atendimento pelo SUS na sua cidade. Nos conte um pouco, Roberta Tavares. Bom dia, eu sou a professora Roberta Tavares, da Rede do Rio. Sou mãe dos especiais Ede Lucas e Emanuel. Quero dizer que aqui em Duque de Caxias, graças a Deus, eles são atendidos no C4, na unidade do Sarapuí, também no Hospital Ismélia da Silveira, que é o hospital infantil, onde tem médicos muito bons, como a doutora Marta. Nós temos a doutora Virgínia no C4, temos o doutor Jorge, temos vários médicos, psicólogos, fisioterapeutas, todo o tratamento para as crianças. Claro que houve um processo seletivo, uma lista de espera, porém o atendimento com neurologista, psiquiatria infantil, é um atendimento muito humanizado e muito bom, a qual os meus filhos têm esse atendimento. Hoje com ela, a professora Roberta Tavares. Um prazer enorme tê-la aqui, Rô! Você não sabe o prazer que é fazer você, mais uma estrela, brilhar no Cantinho do Autismo. É uma das estrelas do Cantinho, gente. Ela que é a Roberta Tavares, maravilhosa, uma pessoa do bem, gente, maravilhosa. Amo muito. Rô, primeira pergunta minha: seus filhos têm seletividade alimentar? Se sim, o que você faz para ajudar a seletividade deles, dos seus filhos? Conta para nós, Rô! Então, eles não têm seletividade alimentar, como as outras crianças, porque, como eu te falei, eu sempre estimulei a alimentação deles. Eles faziam bico, cuspia, vomitava e eu insistia, deixava às vezes sem mamar, até eles pegarem a comida. Eles tinham que comer, porque eu entendo que se eu não forçar e eles ficarem doentes, quem vai ficar morando no hospital sou eu. Então, assim, eu sempre estimulei, nisso eu sou muito firme com eles, da alimentação. Hoje eles comem de tudo, biscoito, doce, salgado, o que você der eles comem. Mas antigamente eles não queriam. Por exemplo, agora uma coisa que o Lucas está começando a produzir agora, o frango. O frango ele não gostava muito de comer. Aí eu comecei a fazer de outra forma. Fazer estrogonofe. A criança não come ensopado, então ela come cozida, ela come frita. Ou ela come com carinha, com boquinha. Ou ela come a sopa com as letrinhas e os legumezinhos ali. Mas ela tem que comer. Se não come, não vai brincar, não vai fazer nada. Eu deixo num cantinho lá. Não vai. Até comer.
desde pequenininho. Então, assim, tudo vai também do desenvolvimento da criança. O que eu percebo às vezes é que as mães falam: meus filhos são autistas, meus filhos são seletivos, não comem. E aí não força a criança a comer. Infelizmente, a gente precisa forçar essa criança a comer alguma coisa. Se ela não come a batata, ela tem que comer a cenoura. Se ela não come a cenoura, ela tem que comer a beterraba. E assim sucessivamente. Por quê? Porque é para o bem da criança, entendeu? Então, assim, como eu estimulei, fui firme, não dei outro tipo de comida, não deixei escolher o que queria. O que acontece é que a criança coloca o pratinho e fala: você quer isso ou você quer aquilo? Não, a criança ela tem essa sensação, mas você não pode dar muita escolha para ela. Você diz para ela: olha, tem isso aqui, ó, e deixa lá. Deixa passar o dia inteiro. Uma hora ela vai olhar para lá e ela vai querer comer alguma coisinha. Por quê? Porque eu conheço um aluno meu que ele não come, ele vive com furúnculos no corpinho, sangue fraco, já foi para o hospital várias vezes, tomando soro, tomando medicação na veia, porque ele não come nada salgado, nada. Então, assim, quando tem uma festinha na escola, eu estimulo. Ele já comeu churros, ele já comeu pipoca, ele já comeu bolo, ele já comeu rabanada, já tomou refrigerante. Aí, coisas salgadas, a mãe não estimula. Então, só dá para ele cuscuz, que é o que ele come, e a mamadeira. E aí, ele vive sempre fraquinho. Então, para eu não ter esse problema com os meus filhos, eu estimulei. Eu vou a mais uma pergunta, Roberta. Eu gostaria de saber, Roberta, com que idade você descobriu o diagnóstico da deficiência do seu filho? E como foi a sua aceitação, Roberta? Nos diga, nos conte um pouco. Então, eu descobri do Emanuel que ele tinha síndrome de Varcani, que é a síndrome do mosaico, desde a gestação, do 5º para o 6º mês de gravidez, quando eu fiz a ultrassonografia morfológica. E aí, quando ele nasceu, ele teve paradas cardiorrespiratórias, ele ficou na UTI neonatal. E aí, nós fomos investigar o que ele tinha. Então, ele tem, assim, agenesia de corpo caloso, vasolopatia mineralizante, digitimia cerebral, tem as convulsões, né? Tinha, porque agora já estão controladas com tratamento, graças a Deus. E tem a dificuldade, né? A multidisciplinariedade dele. Ele precisa de atendimento multidisciplinar, porque para trabalhar ele o cognitivo, a parte física, estrutural dele. Então, e essa síndrome que ele tem, ela cresce muito. Ele já tem 1,92 m com 18 anos. Já o Lucas não. O Lucas foi diferente. Eu fiz uma gravidez super tranquila, mas eu tive uma diabetes gestacional. E eu engravidei do Lucas na época da gripe suína, se não me engano, há 12 anos atrás, né, que tinha um Tamiflu. E eu tive contato com 2 alunos que ficaram na quarentena. O médico falou que pode também ter influenciado para que ele tivesse esse distúrbio de comportamento, essa dificuldade de socialização. Antigamente ele se jogava na frente dos carros, tentava pular de algum lugar alto, ele não tinha medo de nada. E eu ficava muito preocupada com isso. Mas, graças a Deus, hoje ele já se socializa muito bem, através do tratamento, né? A escola, como foi para mim também descobrir isso? Para mim foi um choque. Eu já sabia do Emanuel, mas do Lucas não, porque eu só vim descobrir do Lucas quando ele tinha 3, 4 anos, que eu comecei a ver pelo comportamento, né? Por eu ser professora também, a gente sempre olha o filhinho do outro e você começa a perceber que seu filho, ele é um pouquinho diferente, né? Das outras crianças. E foi muito difícil, porque o diagnóstico é muito difícil pra gente, você aceitar que seus filhos, né? Não são um, são 2, tem um diagnóstico desse é difícil. O pai deles não aceita, né? A qual já sou divorciada, mas o pai deles não aceita até hoje que o Lucas tem algum problema e fala que ele não tem nada, às vezes não quer dar medicação. Eu falo, ele tem que tomar medicação quando ele vai para tua casa, porque se ele ficar sem medicação, ele pode dar crise, surtar. Então, assim, a gente faz um acompanhamento. Roberta Tavares, mais uma pergunta, Rô.
seus filhos têm sensibilidade sensorial? Se tem sensibilidade sensorial, se sim, nos conte como você faz para ajudá-los. Se eles têm sensibilidade sensorial, sensoriais no caso, nos conte. Como é que você faz para ajudá-los? Conta aí, Rô! Eu estimulei desde pequenininho. Então agora eles comem, graças a Deus, de tudo, né? Porque a gente tem que estimular, né? Tem que estimular, deixa um pouquinho com fome. Quando der fome, a criança vai olhar, ela vai tocar, ela vai ver e ela vai comer alguma coisinha, tá? E quando você fala de sensorial, eles têm sim. Eu não posso estar num lugar com muito barulho, muita gente falando, ou acordar eles com um tom de voz mais elevado, eles se assustam. Fogos, às vezes eles se assustam, mas eu falo, calma, não é nada. Então, assim, eles têm essa dificuldade sensorial. Mas alimentar, eu fui batendo na tecla desde pequenininho e graças a Deus eles comem tudo direitinho. Então, Roberta, vamos lá, mais uma pergunta. Eu gostaria de saber, Roberta, como foi o aprendizado dos seus filhos na escola? Nos conte um pouco, Roberta. Na escola, eles estudam no CIEP, perto de onde eu trabalho, da Rede do Rio, Prefeitura do Rio. O Emanuel, ele faz parte da classe especial, né? Onde ele tem a professora e mais o professor, que é o AA, né? Ele é o professor, orientador, auxiliador do Emanuel. E ele, assim, como ele tem 18 anos, mas a mentalidade dele é como se ele tivesse 5 anos, 6 anos de idade. Passou pelo Dr. Isaías, em Caxias, na Unigran Rio, onde foi detectada essa síndrome de Varcani, que é a síndrome do mosaico. Já o Eder Lucas, ele tem 12 anos, ele começou a ler e a escrever agora com 10 para 11 anos, durante a pandemia, porque eu tive o maior tempo de estar com ele, estimulando esse processo, né, que é o letramento. Então ele hoje já consegue ler, consegue escrever, claro que tem algumas dificuldades de escrita, porém ele consegue ler e escrever. O Emanuel não consegue ler nem escrever, ele consegue escrever algumas letras do nome dele fora de ordem e letra bastal, mas a parte do cognitivo dele, ele tem um atraso bem grandezinho. Mas o Lucas não, o Lucas conseguiu ler, escrever, consegue se socializar melhor, porque o Lucas não é uma síndrome, o Lucas é um distúrbio com TDAH, depressão, ansiedade e outras coisas que ele tem que é um pouquinho mais difícil de tratar, tá? E como eles são comigo em casa, como toda criança normal, eles brigam entre si às vezes, eles implicam, aí tem a irmã também que é a Sofia, e aí eles ficam brigando com ela, porque ela é menina, às vezes perturba eles, porque eles gostam de ficar no mundinho deles, pegar o telefone, ficar brincando, ou ver um vídeo, então, e às vezes ela quer chegar, entrar, mexer nas coisas, eles não gostam, mas são carinhosos, são atenciosos, são crianças dóceis, né? Porque assim, desde pequeno, mesmo os meus filhos tendo algum tipo de comprometimento, eu trato eles como crianças normais. Eu chamo atenção, eu coloco sentadinho, mesmo que vá levantar daqui a 1 minuto, mas eu chamo atenção e falo, não gostei. Então, assim, desde pequeno eles são estimulados a se socializar, porque no dia que eu vier faltar, o mundo não entende que o meu filho ele é especial, os meus filhos são especiais. Então, assim, o Emanuel é visível, o Eder Lucas não. Por ele ser gordinho, tal, bonitinho, o pessoal, não tem nada. Mas se ele não tivesse nada, eu não faria o tratamento, né? Roberta Tavares, minha grande amiga Roberta Tavares, ela que é professora e ela é pós-graduada em relação étnico-racial, mãe de 2 crianças especiais, hein? Mãe solo, detalhe, ela é mãe solo, tá, gente? De 2 crianças aí especiais com traços autísticos também. Rô, mais uma pergunta. Nos conte um pouco sobre cada um dos seus filhos. Nós queremos saber, eu e a Fabi, nós gostaríamos de saber um pouco sobre teus filhos. Conte-nos aí, Rô, por favor.
Então, o TDAH é só o Lucas que tem o TDAH, e os mais velhos também têm, né, TDAH, mas eles abandonaram o tratamento. Mas o Lucas, além do TDAH, ele tem os outros comprometimentos. Eu vou a mais uma pergunta, Roberta, e eu gostaria de saber como é o relacionamento dos seus filhos com você em casa, se eles são carinhosos demais. Nos conte um pouco, Roberta. Né? Então, assim, eu bato muito de frente com o pai dele, já bati de frente com a madrasta, porque ela falou que não tinha problema nenhum, né? Inclusive nas crises de ansiedade, de comer. Então, assim, é muito complicado, sabe? Mas, graças a Deus, comigo, com a família, com os irmãos, eles vivem muito bem. Brincam, estudam, veem televisão, eu consigo fazer tudo com eles. Eu preciso de apoio para alguém estar sempre olhando, porque eles não podem ficar sem assistência, porém eu consegui me formar, trabalhar, estudar, passei no concurso, estou conseguindo, graças a Deus, vencer na vida, coloquei eles para morar no lugar direitinho, né? Minha casa, minha vida, mas é uma bênção aqui em Caxias. Então, assim, Deus tem abençoado, tem me dado força, né? O sagrado também, e eu tenho conseguido proporcionar uma melhor qualidade de vida com os meus filhos. Graças a Deus é o tratamento, porque eu corri atrás e consegui o tratamento adequado para eles. Você que é professora, fala para mim, professora e mãe solo de 2 crianças com TDAH e com duas doenças raras, né? E aí com traços autísticos. Fala para mim, por favor, para mim, para a Fabi, para todos que vão assistir, como que é lidar com o TDAH dos seus filhos? Como que é lidar com o TDAH dos seus filhos? Conte-nos aqui, diretamente do Cantinho do Autismo com Fabi Araújo e Vivi Santos. Conte-nos, Rô, como é que é lidar com o TDAH dos teus filhos? Ele tem os outros comprometimentos. Como é lidar com isso, né? Lidar com eles? A gente tenta da melhor forma estimular, educar, né? Colocar um filho melhor, né? Para se socializar melhor, aonde eles forem, porque a gente sabe que mãe não dura para sempre. Então eu procuro sempre conversar com eles, explicar como são as coisas, o olhar das outras pessoas, porque às vezes o olhar é muito preconceituoso. Porém, com todo o comprometimento que eles têm, eles trazem alegria para minha casa. Eu sou muito feliz, muito realizada por ser mãe deles. Roberta, eu vou a mais uma pergunta. E eu gostaria de saber como é o trabalho da escola com seus filhos. Nos conte, Roberta, como é feito esse trabalho com os meninos. Mas a gente tem até as 4 para ficar. E de lá eu venho para minha casa aqui em Caxias. Às vezes eu fico lá durante a semana, numa casa lá da minha amiga, e às vezes eu venho para minha casa. Mas assim, eu estou tentando buscar agora, graças a Deus, tirando uma habilitação, né? Buscando um carro para poder andar com eles, levar eles para fisioterapia, para terapia ocupacional, para psicólogo, né? Eles estão numa filinha ainda, né, no C4, então, mais neuropsiquiatra, tá em dia, tudo direitinho, e eu sempre tento estimular. Não é fácil, conto com a ajuda de algumas pessoas que me ajudam, o irmão deles, o Gabriel, me ajuda, né, tenho a outra pessoa que também me ajuda em algumas outras coisas com eles, não levar para a escola, não voltar para a escola, né, que é o Rafael. Então, assim, é uma pessoa que é muito presente, muito especial na minha vida, na vida dos meus filhos, e que me ajuda em algumas coisas no dia a dia, na medida do possível. Mas a maior carga é minha mesmo, para trabalhar, para estudar, para estimular eles, para tentar buscar algo melhor para eles a cada dia, né? E eu costumo dizer que Deus dá as maiores batalhas para os seus melhores guerreiros, né? Então, se Ele me deu essa batalha, Ele me dá força, me renova, me levanta a cada dia, Ele, o sagrado, para que eu esteja aqui.
E foi muito bom conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A nossa rotina assim é essa. E Deus vai nos dando força a cada dia. Um grande beijo. Que Papai do Céu abençoe a todos. E é isso. Essa sou eu, a Roberta, a mãe do Lucas e do Emanuel, tá? Grande beijo para vocês e até a próxima. Tavares, a mais uma perguntinha, minha amiga, grande amiga, maravilhosa, gente. Vocês têm que conhecer, maravilhosa. Uma professora excelente. Vamos para mais uma pergunta. Como que é, Rô? Como é que é ser mãe solo com filhos com deficiência? Como que é? Nos conte um pouco, por favor, de como é ser mãe solo com filhos com deficiência. Nos conte um pouquinho, por favor, Rô. Sou muito feliz, muito realizada por ser mãe deles, né? De todos os 5 e também do Emanuel e do Lucas. Para mim, eles são a engrenagem todos os dias que me dão força para eu levantar, para eu cuidar deles, para eu buscar por eles e para eles uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, eu tenho buscado, por exemplo, eu vejo o problema e eu enfrento o problema, sabe? Fácil não é, ser mãe solo com eles também não é fácil, porque às vezes o pai acha que só dar a pensão e pegar uma vez no mês, quando pega, tá sendo um bom pai. E a gente sabe que não é isso, tem que participar. Então, todos os dias eu acordo com eles, horário de 5 da manhã, eu arrumo eles, coloco para tomar banho, eles já tomam banho sozinhos, comem sozinhos, eu deixo eles o mais independente possível. E eles se arrumam, eu deixo tudo organizado na noite anterior. E nós vamos para a Comunidade da Maré, onde eu dou aula lá, né, na escola Genival Pereira de Albuquerque, né? E eu deixo eles no CIEP de Regina, onde eles têm a professora deles, o professor Fábio, né? Tem a professora de Emanuel, tem a professora Marlene, que é a do Lucas. São pessoas maravilhosas, a Denise, né, do Emanuel. E eu deixo eles lá e vou para o trabalho. Lá eu fico de 8 da manhã até as 4 da tarde. Busco eles 3 horas, né? Eles saem 3 horas, mas a gente tem até as 4 para ficar. E de lá eu venho para minha casa aqui em Caxias. O final da nossa conversa, do nosso depoimento com ela, Roberta Tavares, minha amiga maravilhosa, que veio para brilhantar, para ser mais uma estrela do nosso cantinho do autismo com Fabi Araújo e Vivi Santos. Rô, muito obrigada pela tua presença, foi um presente para nós tê-la aqui hoje, um presente enorme para nós, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada mesmo. Eu e Fabi, nós estamos muito felizes de tê-la aqui, viu? Muito feliz mesmo. Luz, paz, felicidade para você e para os seus filhos também. E você? E você que está assistindo o Cantinho do Autismo? Ainda não é inscrito ainda? Não se inscreveu? Nem compartilhou e nem comentou? Poxa, está esperando o quê? Vai perder tudo isso aqui? Vem conosco, se inscreva no canal, compartilha e comenta. Obrigada, Roberta Tavares, pelo carinho, pela presença. Muito obrigada a você que vai assistir. Muito obrigada por tudo. Beijo para todos vocês. Obrigada. Olá, galerinha. Eu sou Fabi Araújo, aqui do Cantinho do Autismo com Vivi Santos. Eu quero agradecer a Roberta pela participação e a Vivi pela oportunidade de estar participando aqui do Cantinho, trazendo conteúdo para vocês. Deixe seu like e compartilhe, nos ajudem a crescer.
Inscrevam-se em nosso canal, compartilhe e comente.